Olá, pessoal! Hoje nós estamos retornando com as nossas aulas de matemática. Eu pediria que vocês fizessem essas atividades no nosso caderno, porque hoje nós vamos estar iniciando um novo assunto. Pessoal, a nossa aula de hoje será a respeito de números primos, ok? Mas antes da gente começar, eu queria passar aqui para vocês algumas anotações importantes para a gente dar sequência a esse assunto, ok? Então vamos retomar aqui alguns conceitos que vocês já trabalharam em séries anteriores. Então olha só, primeiramente vamos relembrar o que é um múltiplo. Então, um múltiplo é o produto de um número por um número natural qualquer. Então, o que eu coloquei aqui? Eu representei múltiplo pela letra M e coloquei aqui entre parênteses o múltiplo de qual número eu vou calcular. Então, eu tenho aqui, ó, múltiplo do 2. O que eu faço no múltiplo? Eu determino o produto desse número. Então, lembrem-se da tabuada. Então, múltiplos do 2 seria a tabuada do 2. Então, seria 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Lembrando que o conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Por esse motivo, eu coloquei as reticências aqui, ok? Coloquei um outro exemplo para vocês. Múltiplo do 3 seria a tabuada do 3. Então, múltiplo do 3, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Esse conjunto é infinito, ok? Pessoal, além dos múltiplos, nós vamos estar trabalhando aqui os divisores. O que seria os divisores, né? Então, o divisor de um número natural é todo número natural que o divide, só que essa divisão, ela deverá ser exata. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Divisores do 4. Então, lembre-se, quando você vai fazer essa divisão, ela precisa ser exata, ou seja, o resto precisa ser zero, né? Então, por exemplo, o 4, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível pelo 4, certo? Coloquei aqui também o 12. O 12, eu tenho uma divisão exata do 12 quando eu divido por 1, divido por 2, divido por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. Então, se essa divisão ela tem um resto, eu não posso dizer que esse número é divisível, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 15 e pergunto para você se ele é divisível por 2. Então, se você fizer aqui a operação, você vai verificar que ela não será uma operação exata, tá? Se eu colocasse aqui 14 por 2, sim, seria exata. Então, 7 vezes 2, 14, o resto zero. Então, 14 é divisível por 2. Se eu colocasse aqui o 15, nós teríamos aqui um resto. Então, 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Então, 15 não é divisível pelo 2. Certo, minha gente? Então, esses conceitos aqui de múltiplos e divisores serão importantes para a gente iniciar o nosso trabalho falando a respeito dos números primos. Vamos lá então, olha lá. O que seria um número primo? Um número primo, um número é considerado primo
quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, olha só, o número 2. O número 2, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. O número 3, a mesma coisa, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, analisem o número 4. O número 4, ele não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Eu tenho aqui o número 2 ainda. Então, o número 4 não é considerado primo, porque além do 1 e dele mesmo, ele ainda é divisível pelo 2. Então, quando o número não é primo, nós dizemos que ele é composto. Então, o número 4 é um número composto. O número 5. O número 5, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, ele entra na tabelinha dos números primos. O número 6, ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, ele não é um número primo. Ele já vai entrar na tabelinha dos números compostos. Então, aqui, pessoal, eu coloquei aqui até o 40 e fiz aqui a marcação dos números que são considerados números primos. Daí você vai perguntar, Sora, mas eu preciso decorar essa tabela? Não, você precisa entender essa tabela. Eu coloquei aqui para vocês, né? Mas se você analisar direitinho as características dos números primos, você vai marcar qualquer número que você queira, ok? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês. Então, são considerados primos o número 2, o número 3, 5, 7, número 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37. Lógico, aqui eu tenho um conjunto de números, esse conjunto é infinito. Então, eu poderia colocar, além disso, vários outros números que são considerados primos, ok? Então, lembre-se, número primo é aquele que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Agora, minha gente, eu coloquei aqui para vocês uma observação importante. O único número par que é primo é o número 2, tá? E o número 1, ele entra numa categoria um pouquinho diferente. Por quê? Porque o número 1, ele é o único número que só tem um divisor. Então, por esse motivo, ele não é número primo, ele não é considerado número primo. Ele não atende a essas características, ok? Coloquei aqui para vocês, olha, os números compostos. Então, se o número não é primo, ele é considerado número composto. Números compostos são os números com mais de 2 divisores. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês. Divisores do 4, do 6 e do 8. Observem que o 4 ele é divisível somente por 1, por 2 e por 4. O número 6, divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O número 8, divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Ok, pessoal? Então, aqui, olha, nós temos mais uma matéria nova aí para vocês. Peço que vocês anotem, que vocês coloquem aí no caderninho de vocês, porque logo em seguida eu vou estar deixando aí algumas atividades para vocês estarem trabalhando dentro desse assunto. Bom, pessoal, agora nós estaremos retornando com novas atividades referentes ao assunto trabalhado na aula de hoje. Então, eu deixei aqui para vocês 2 exercícios. Eu peço que vocês anotem, vou fazer a explicação agora, depois em seguida vocês deem uma pausa no vídeo, façam as atividades para que no próximo momento a gente possa estar fazendo a correção, ok?
Vamos lá então. Exercício número 1. Represente o conjunto dos divisores e responda. Quais são os números primos? Quais são os números compostos? Então, eu vou fazer aqui o primeiro exercício, em seguida vocês façam aí, ok? Eu tenho aqui, ó, divisores do 3. Então, eu vou colocar aqui as minhas chaves e vou acrescentar aqui todos os divisores do número 3. Então, lembre-se que sempre você vai começar pelo 1. Então, eu tenho todos os divisores do 3. O 3 é divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Vocês vão fazer aqui para mim os divisores do 27, do 21 e do número 17. Em seguida, você vai estar colocando aqui para mim quais são os números considerados primos, quais são os números considerados compostos, ok? Segunda atividade, você vai usar P para os números primos e C para os números considerados compostos. Então, eu tenho aqui o 14, o 13, 11, 25, 30, 50. Número 5, número 2 e o número 19. Minha gente, então nós temos aí poucas atividades, mas que vai estar proporcionando aí a vocês aplicarem em atividades aquilo que nós trabalhamos. Então, peço que vocês façam uma pausa no vídeo para que vocês façam os exercícios e logo em seguida nós vamos estar aqui fazendo as correções, ok? Bom, pessoal, vamos agora estar retornando nas nossas atividades. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver, né? Agora nós vamos estar fazendo a correção, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu deixei aqui para vocês os divisores do 3. Já coloquei aqui, divisores do 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Se ele tem essa característica, ele é considerado número primo ou número composto, né? Se ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele é considerado número primo. Então, nós vamos encaixar aqui. Depois eu tenho o número 27. Olha lá, você abre as suas chaves e faz a análise. O 27, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 9 e ele é divisível por ele mesmo, ok? Então, vou retomar aqui, ó. Número 27 é divisível por 1, por 3, por 9 e por ele mesmo. Número 21. Número 21, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, por 7 e por ele mesmo, ok? Depois nós temos aqui o número 17. Atenção, ó. O número 17, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Espero aí que vocês tenham conseguido fazer direitinho. Agora vamos fazer aqui a análise, né? Nós já analisamos o número 3. Ele é divisível somente por 1 e por ele. Então, ele é considerado primo. O número 27, ele é divisível por 1, por ele mesmo, mas ele também é divisível por 3 e por 9. Então, ele é considerado um número composto. Número 21, a mesma coisa, divisível por 1, por 3, por 7, por 21. Então, ele não é número primo, ele é considerado composto. E para finalizar, nós temos aqui o número 17, que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Por esse motivo, ele é considerado número primo. Certo, minha gente? Para finalizar,
um último exercício aqui para a gente fazer a análise de cada número. Então, olha só, eu tenho o número 14. O número 14, ele é divisível por 1, por 2, por 7, por ele mesmo. Então, ele tem mais divisores. Então, ele é considerado um número composto. O número 13, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Por esse motivo, ele é chamado número primo, certo? O número 11 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, ele é primo. 25. O número 25 eu tenho vários divisores, né? Divisível por 1, divisível por 5. Então, ele é considerado composto. O número 30, a mesma coisa. Ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 10. Então, composto. Número 50, também composto. Número 5. Número 5 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, ele é primo. Número 2, também número primo. E o número 19, a mesma coisa, divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, ele é considerado um número primo. Minha gente, então a nossa aulinha de matemática se encerra por aqui, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham aproveitado bastante, que tenham dominado aqui o nosso assunto, para na próxima aula a gente dar sequência, né? E vocês aí vão entender por que nós estamos trabalhando com esses conceitos nesta aula, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam bem, para que a gente possa aqui estar retornando, tá bom? Um beijo para vocês.